Você é aquela pessoa que quando tem que falar em público sofre pra caramba? Quando vai conhecer alguém novo, passa mal e não sabe muito bem o que dizer, não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem como agir e isso vira quase um desespero, você quase foge da situação ao invés de enfrentar, né? Você tem que apresentar algo em público, você tem que falar do que você pensa, você tem que pôr um limite em alguém, você tem que expressar qualquer coisa, vai ficando cada vez mais difícil? Isso geralmente está associado a um olhar que a gente pode ter, né, melhor com relação à nossa capacidade de se estruturar dentro de si. Se a gente não tem uma autoestima bem firme, a gente não é capaz de bancar os nossos erros, de ousar errar. E se a gente não consegue ousar errar, a gente não consegue ousar viver, porque a vida depende da experiência. E quanto mais eu treino numa coisa, melhor eu fico. Mas para a gente treinar, a gente precisa primeiro ter feito a primeira vez desengonçada mesmo, né? Então a gente vive um paradoxo. Para eu poder ser melhor, eu preciso treinar, mas logo para eu treinar, eu preciso ousar e preciso errar, mas eu não quero errar. E aí, como é que faz? Né? Então, assim, a timidez, né, e essa ansiedade social, muitas vezes ela está associada a um medo gigante de não ser aceito, um medo gigante de errar, um medo gigante de não poder ser digno de amar, de ser amado pelos outros, né, do jeito que se é. É como se eu precisasse ser mais eficiente do que simplesmente ser, né? Eu tenho que ser amado pelo que eu faço, não por quem eu sou, independente dos meus erros. E essa mensagem, às vezes, vem de um lugar bem antigo na infância, né? Onde a produção era algo muito importante. Ou outras questões, às vezes até um ambiente que era semelhante, que também não me possibilitou ousar mais socialmente, porque as outras pessoas no ambiente também eram mais para dentro, né? Pulsando mais para dentro. Então, o que que eu queria compartilhar com vocês? É algo que me ajudou muito na minha vida já, que eu aprendi no Instituto Reichiano, que é esse lugar de poder bancar e falar das nossas reações corporais de ansiedade, de luta e fuga, né? Do como o nosso corpo funciona em situações novas. É óbvio que o nosso corpo vai reagir conforme uma situação de luta e fuga, numa situação que é amedrontadora para nós. Então, se a gente entende que tá tudo bem a gente ficar vermelho, a gente suar, a gente tremer, a gente, né, lidar e fazer amizade com essas sensações, às vezes fica um pouco mais fácil delas descerem a curva e irem embora, né? Mas a gente precisa aceitar elas. Porque se a gente luta contra elas, a gente tá lutando duas vezes, né? Contra a situação que dá medo e contra a reação da situação. E aí, nosso corpo sobrecarrega de vez. Então, muitas vezes, a gente poder falar, ó, tô nervoso, né? Essa situação é difícil pra mim, mas tô aqui, né? Às vezes até numa palestra, como foi um exemplo que eu tive de uma autora, né? Bem renomada aqui no Brasil, de uma psicóloga corporal, que foi fazer uma entrevista na televisão e chegou na entrevista, começou a entrevista falando justamente que estava nervosa de ali estar. E com isso ela queria falar a respeito disso para poder deixar o corpo dela processar a informação para que ela logo ficasse bem e fosse boa a entrevista. E a partir disso eu comecei a usar isso na minha vida. Quando eu tinha que dar palestras, eu chegava e dizia, gente, para mim é difícil estar aqui, eu não sou uma pessoa extrovertida, mas aqui estou e é melhor compartilhar isso com vocês para que eu possa liberar essa emoção dentro de mim. E não é que funcionava. Sabe por quê? Quando a gente banca as nossas reações corporais, a gente conta pro outro que tá tudo bem com a gente. E ele não precisa se assustar com a nossa reação e nem a gente. Então, quando a gente aprende a ser humano e aprende a ser humano junto com o outro, a gente pode acolher questões biológicas que têm a ver com seres humanos. E com isso, a gente pode simplesmente ser, principalmente olhando para esse lugar de poder ser vulnerável, para poder ser forte na vulnerabilidade. Dá para entender um pouco disso? Se eu consigo mostrar minha fragilidade
bancando ela, eu tô sendo forte na minha fragilidade. E aí, a partir disso, eu vou conseguir olhar e dizer, eu tenho espaço para poder ser frágil aqui, eu tenho espaço para ser vulnerável aqui. E eu tô aqui porque eu quero. E aí, ninguém me segura. Né? Mesmo que esteja sendo difícil para mim, eu tô superando. Então, fica aí a dica do quanto a gente não precisa esconder as nossas emoções, a nossa humanidade, a nossa pulsação verdadeira. Porque quando a gente aceita o nosso destino, a gente muda ele. Como diz Alexander Lowen, né? Um jeito da gente mudar o nosso destino é justamente acolhendo o que deu para ser até hoje, para que a gente possa ser diferente no amanhã. Então, uma dica para os tímidos, para os introvertidos, sejam vocês. Porque quanto mais vocês ficam fingindo não ser assim, mais difícil é de superar isso. Então, se eu puder ser tímido, eu começo a ser fofo por ser tímido às vezes até, né? E aí as pessoas me dão espaço para ser tímido até que eu descubro que eu não preciso me preocupar tanto com a minha expressão, eu posso simplesmente ser. E aí, puf, foi embora. Né? Essa tensão toda tem espaço para escoar. E é isso aí. E espero que vocês consigam ousar ser vocês um pouco mais nessa vida. Um beijo e até!